Graça e paz, povo de Deus. Amém? Você que vai acompanhar essa live hoje, que Deus possa estar abençoando sua vida, que essa seja uma palavra que venha de encontro à necessidade do seu coração. Eu sou o pastor Rafael, da Igreja Batista Nacional Central, em Jataí, e é um prazer estar com você nessa noite, tá? E você que se sentir abençoado por essa palavra, que você esteja compartilhando essa mensagem com as pessoas. Embora a gente não pode ter contato fisicamente durante esses dias de pandemia, nós podemos compartilhar a palavra do Senhor Deus, né? Que é o Evangelho. Então a gente pode encaminhar uma pregação para uma pessoa, que essa pregação vai edificar a vida da pessoa. Amém? Então nós vamos discorrer a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos falar sobre adoração. Adoração é o tema da nossa mensagem. E o título da mensagem é O Teatro da Adoração. O Teatro da Adoração. Estaremos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Assim diz a palavra de Deus. Então, escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondendo disse-lhes: por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Uma pergunta, né? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, inevitavelmente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, ou algumas, no Evangelho de Marcos, Marcos vai utilizar a palavra corban, né, que ela é de origem aramaica, que significa oferta também, tudo quanto puder ser aproveitado de mim. E não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão, eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E, ele chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo este provérbio? Mas ele, respondendo, disse: toda planta que meu Pai celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: declara-nos esta parábola. E Jesus disse: estai vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas essas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. É uma palavra de reflexão para nós, porque vai de encontro a uma vida de aparência, uma falsa adoração, uma adoração inútil, como diz o texto. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela superficialidade, nos deixamos levar pela aparência e acabamos vivendo uma vida de fingimento, uma vida distante do Senhor, uma vida superficial, onde não envolvemos o nosso coração nessa vida dedicada ao Senhor. Apenas fazemos as coisas no automático, assim como os fariseus, mas nós queremos pedir ao Seu Espírito que nessa noite venha nos sondar e nos provar e avaliar o nosso coração, nos ajudando a chegar num local, em um lugar de arrependimento e de mudança. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Então, esse texto do Evangelho de Mateus, ele foi escrito entre os anos de 55, 58, depois de Cristo, mais ou menos nessa data. Mateus, ele era judeu. Esse evangelho foi escrito para os judeus com o intuito de fazer com que eles, de mostrar que Jesus era o Messias. Nós vamos ver muitos paralelos aqui do Antigo Testamento, né? Mateus citando profecias de Isaías e mostrando que Jesus é o Messias, o Rei de Israel. Então, o que nós podemos perceber desse texto? Nós podemos perceber que Jesus estava ali com seus discípulos e dois grupos de pessoas chegaram a ele, os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram os mestres da lei de Moisés. Eles eram os doutores da lei, os peritos da lei. Eles estudavam bastante a lei de Moisés. Eles conheciam a Torá de forma exímia. Então, eles chegam ali juntamente com os fariseus, que era outro grupo religioso da época de Jesus. Os fariseus, o nome deles vem da raiz purishim, do hebraico, que significa separado, consagrado ou santo, né? Caminhando mais para essa raiz de consagração e separação, né? E o que nós podemos ver aqui? Esses dois grupos chegam a Jesus para questionar os discípulos de Jesus porque eles não observavam a tradição dos anciãos, dos antigos. Que tradição era essa? Essa tradição consistia em todas as vezes que eles fossem comer, eles deveriam lavar as suas mãos e depois que comessem, se fossem fazer algum outro tipo de refeição, eles também lavavam suas mãos. Nós vamos ver uma referência no Evangelho de Marcos, por exemplo, que eles, ao irem no mercado, eles, ao chegarem em casa, eles se banhavam, eles se purificavam. Então os fariseus eram um grupo religioso que se destacava muito. Inclusive, para as pessoas da época, eles eram pessoas santas, pessoas religiosas. Jesus fez duras críticas aos fariseus porque a vida deles consistia somente em aparência. Eles não estavam interessados em adorar a Deus. Eles não estavam interessados em fazer as coisas para chamar a atenção de Deus. Mas tudo que eles faziam era com a intenção de mostrar para as pessoas que eles estavam adorando a Deus, né? Era tudo de aparência o que eles faziam. Jesus chega ao ponto de dizer que nós devemos fazer tudo o que os fariseus falavam, mas nós não devíamos imitá-los, porque eles falavam, mas não faziam o que eles falavam. Eles eram muito zelosos de preceitos, de tradições humanas. Eles devolviam o dízimo de tudo, desde do mato que nascia no quintal da casa deles. Se nascesse ali um pé de feijão ali,
eles davam o dízimo desse pé de feijão que nasceu. Então, eles eram estritamente cuidadosos nesses pequenos preceitos, e eles achavam que por eles praticarem essas coisas, eles seriam também justificados, né? A Bíblia nos mostra que Jesus cita uma parábola do fariseu e o publicano, o fariseu se comparando com os outros homens e dizendo que ele não era roubador, que ele não era pecador como os outros homens. Então eles se consideravam superiores às outras pessoas. E esse é um perigo da religiosidade. Jesus vai questioná-los por que eles estavam focando naquilo que era uma aparência. Por isso, essa palavra hipócrita, Jesus chama eles de hipócritas. Jesus, ele é bem enfático, né? Hipócritas. Jesus, ele não dá rodeios, ele vai direto ao ponto. Algumas pessoas acham que Jesus é um líder religioso carismático, que ele não fala, tudo que ele fala é para agradar as pessoas. Negativo. Jesus, ele tinha compromisso com Deus, e era o que importava, era a palavra de Deus, e Jesus não estava nem aí. Se as pessoas estivessem vivendo uma vida errada e fingindo servir a Deus, Jesus falava mesmo. E essa palavra hipócrita, no original, ela significa ator. Por isso que o título da mensagem é Adoração de Teatro, ou o Teatro da Adoração, né? E eles basicamente viviam a vida deles de aparência. Os fariseus, ainda falando dos fariseus, eles não eram a maioria sacerdotes, mas esse grupo particularmente fazia questão de viver as práticas dadas na lei de Moisés aos sacerdotes. Então, de certa forma, a intenção, primeiramente, quando esse grupo de fariseus surgiu, quando o grupo fariseu surgiu, era uma intenção até boa, mas com o passar do tempo, eles começaram a buscar, eles se corromperam no meio do caminho, começaram a buscar fama para si. Eles queriam se aparecer diante das pessoas. E Jesus aqui questiona eles, por que eles estavam dando mais atenção para essas coisas de mandamentos de homens do que para o mandamento de Deus. Jesus chega a dizer que o que contamina uma pessoa não é aquilo que ela faz no exterior. Vamos citar aqui, como ele cita aqui no exemplo, pegar e comer com as mãos sujas. Comer sem lavar as mãos. Isso no máximo é uma atitude que não é higiênica, né? Isso para a saúde física pode trazer algum problema, mas no quesito espiritual, como eles faziam na época, é como se a pessoa fosse comer sem lavar a mão, ela estava cometendo um pecado, ela estava sendo uma pessoa impura, né? Uma pessoa cerimonialmente impura, ou seja, ela não podia fazer nada ali que aquilo que ela estava fazendo, Deus não ia aceitar. E Jesus vai dar uma dura neles. Jesus é enfático e diz para eles: e como que vocês dão mais importância aos mandamentos dos homens do que ao mandamento de Deus? Porque o mandamento de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na face da terra. E Jesus usa aqui um exemplo. Jesus diz: olha, em que sentido que eu estou falando para vocês? Vocês pegam a ajuda que poderia ser dado ao pai e à mãe de vocês, e vocês dizem que estava dedicada a Deus como oferta, e assim vocês invalidam o mandamento de Deus, de não precisar ajudar o pai e a mãe. Nessa questão também da oferta, dessa corbã, é lógico que essa corbã trazia um status, porque tudo que eles faziam era com a intenção de se aparecer. Então, quando eles faziam essa atitude de entregar a oferta de corbã, eles já faziam para se aparecer. E eles deixavam os mandamentos de Deus de lado.
Então os fariseus, eles pecavam não só por ação, mas principalmente por omissão. E a omissão é um dos pecados que nós também cometemos. Nós podemos perceber isso na nossa vida. Jesus dá uma dura nos fariseus em Mateus 23. Ele diz: ai de vós, fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, o que esse texto nos ensina, na reflexão da palavra de hoje, é que a vida de adoração não é um teatro. Adoração não é um teatro, adoração é um estilo de vida. Então, Deus conhece o nosso coração. E Jesus vai usar a expressão de Isaías para dizer: este povo se aproxima de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus só com a boca. Nós fazemos orações a Deus, mas na verdade o nosso coração não está compromissado com a palavra de Deus, não está compromissado com os mandamentos de Jesus. Apenas nos aproximamos dele com louvores, com coisas que saem apenas da boca para fora. Cantamos canções, fazemos grandes cultos, eventos, e achamos que a vida cristã se baseia somente na prática exterior, como aqueles fariseus achavam. Então Jesus diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que interessante, né? Se aproxima de Deus com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Como diz o pastor Luciano Subirá, o religioso é um pecador vacinado contra o arrependimento. Eles estavam dentro da igreja, mas o coração deles estava longe de Deus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: onde está o seu coração? Quem sabe você é uma pessoa que já entregou sua vida a Jesus, uma pessoa que vai à igreja com frequência, uma pessoa até que devolve o dízimo e as ofertas, mas onde está o seu coração? O seu coração está naquilo que você faz para Deus? Ou você apenas leva as coisas de Deus de qualquer jeito? Você vive uma vida de aparência? E essa palavra é para nós. É para nós. Porque Jesus disse que esse tipo de adoração é inútil. Jesus disse que esse tipo de adoração não serve para nada. Jesus está dizendo: vocês se aproximam de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Essa atitude de vocês é uma atitude exterior. Ela não está acompanhada de uma entrega interior. Porque o que Jesus quer de nós não é a adoração. Jesus não quer adoração. Não se engane. Jesus quer o adorador. Jesus quer o adorador. Jesus não quer adoração. Jesus não precisa de adoração. Se vocês não me adorarem, eu vou ser menos Deus do que eu sou. Não, pelo contrário, somos nós que precisamos adorá-lo. E a forma com a qual nós fazemos essa adoração, ela vai agradar a Ele ou vai desagradá-lo. E Jesus continua citando o texto de Isaías: mas em vão eles me adoram. Uma adoração inútil, uma adoração que não serve para nada, uma adoração que é um lixo. Deus pega esse tipo de adoração e joga no lixo, porque ela não serve. Ela só é carregada de aparência humana. Aquilo que é humano para Deus
não serve, aquilo que é apenas humano, aquilo que é exterior. O que Deus espera é uma vida de entrega interior, uma adoração interior, uma adoração com todo o coração. E Jesus diz: mas eles em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Né? O que Jesus quer de nós? Jesus quer sinceridade na nossa vida. E temos sido sinceros com Deus, principalmente nesses dias de pandemia, onde nós utilizamos bastante as redes sociais e tiramos muitas fotos, postamos muitas coisas, mas será que é realmente aquilo? Não é mesmo? Então Jesus continua o texto dizendo: não é o que entra pela boca que contamina um homem, não é o comer com as mãos sujas, né? Mas sim o que sai da boca do homem, o que procede da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem sai do coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E do que você mais tem falado nesses últimos dias? Não é mesmo? Do que nós mais temos falado nesses últimos dias? Que palavras que têm mais saído da sua boca nesses últimos dias? É disso que o seu coração está cheio. Então, chegando-se os seus discípulos, disseram-lhe: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio. Jesus não estava nem aí se eles estavam ofendidos. Jesus tinha um compromisso com a verdade. E algo que é interessante para a nossa sociedade e para nós é que nos sentimos ofendidos com a verdade, não é mesmo? A verdade, ela ofende quando há mentira em nós. A verdade só ofende quando há mentira em nossas vidas. Por isso, a maioria de nós não gosta de ouvir a verdade, porque a verdade é o espelho de Deus. Por isso não gostamos de ouvir a verdade. Então, quando eu e você não gostamos de ouvir a verdade, é porque há mentira em nós. E assim os fariseus não gostaram de ouvir Jesus chamá-los de hipócritas, de religiosos, de pessoas que só visavam uma vida de aparência, uma vida que era só para mostrar para os seres humanos. E muitos de nós fazemos assim também. Muitas vezes fazemos as coisas não para chamar a atenção de Deus, mas para chamar a atenção das pessoas, para estar em evidência diante das pessoas, até mesmo para gravar uma live, para pregar a palavra de Deus. Se as pessoas vão gostar do que você vai falar, se as pessoas não vão gostar, se as pessoas vão aplaudir o que você vai falar, não é mesmo? Então, a gente vive muito por isso, baseado nisso, na aparência, naquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, e não aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Então, nisso consiste a verdadeira adoração. Isso fala também de identidade. Adoração é identidade. A forma que você vive, que nós vivemos, revela o tipo de adoração que nós servimos, que nós prestamos a Deus. E o tipo de adoração que prestamos revela o Deus que nós servimos. Se prestamos uma vida de teatro, é porque nós não servimos ao Deus verdadeiro. Servimos ao Deus do teatro, ao Deus da mentira. E Jesus diz: mas ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Se formos voltar a alguns capítulos anteriormente, o capítulo 13, por exemplo, Jesus vai falar sobre duas parábolas. Existem várias parábolas, mas no 13 ele vai falar sobre a parábola da semente que cai nos 4 tipos de solos, e posteriormente ele vai falar que o reino dos céus
é comparado a um homem que semeou boa semente no seu campo. Só que enquanto ele dormia, durante a noite, veio o inimigo e semeou o joio junto com o trigo. Então os fariseus, os religiosos, eles estão plantados no mesmo terreno. Os religiosos, os hipócritas, os mentirosos, aqueles que fazem uma vida de adoração, de aparência, eles estão plantados no meio da igreja. Eles têm aparência, mas eles não têm essência. Eles têm a aparência de que são pessoas de Deus, mas não têm a essência de Deus dentro deles. Assim, nós devemos estar atentos com o tipo de vida que nós temos vivido. Se temos agradado a Jesus, se temos feito aquilo que Jesus espera de nós, ou temos vivido uma vida de qualquer jeito, uma vida descompromissada. Jesus disse que esse tipo de planta, esse tipo de pessoa, ele vai ser arrancado do reino de Deus. Porque não é a planta que Deus plantou. Ela não está produzindo o fruto que Deus espera, porque não é a planta que Deus plantou. Então a falsa adoração é um perigo. É um perigo. Como Caim e Abel. Abel era o verdadeiro adorador, Caim o falso adorador, o religioso. Caim era o fariseu. Caim assassinou seu irmão. A adoração de Caim, ele não estava com o coração dele envolvido naquela entrega, naquela oferta. E por quê? A vida de Caim era aparente, assim como a vida dos fariseus, assim como a vida dos escribas. Era uma vida de aparência. E o texto continua dizendo: deixai-os sozinhos, eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então uma pessoa que vive uma vida fingida diante de Deus, ela está cega, ela está enganando a ela mesma, ela não está enganando a Deus. Uma pessoa que vai para a igreja, mas que finge servir Jesus, ela tem uma vida dupla. Ela não está servindo a Deus. Ela nunca serviu na verdade. Então, se não houver uma mudança, um arrependimento, essa pessoa, ela não vai entrar no céu. A Bíblia está falando, essa planta vai ser arrancada porque não foi o Pai que plantou essa planta. São cegos, condutores de cegos. Vai cair na cova. Que cova é essa? A cova da perdição. E Pedro então pergunta para o Senhor e diz: Senhor, explica-nos, declara-nos o sentido dessa parábola. E Jesus disse: estai vós também sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Jesus está falando da comida física. Mas estas coisas que procedem da boca provêm do coração. A origem delas é o coração. E isso contamina o homem. Ou seja, a nossa verdadeira sujeira não é a exterior. A nossa verdadeira sujeira é a interior. Quem sabe nós temos um coração de lama e não um coração de carne. Tem pessoas que têm um coração de pedra, mas tem pessoas que têm um coração de lama, cheio de pecados escondidos, pecados ocultos. E Jesus vai citar que pecados são esses. Porque do coração procedem os maus pensamentos, pensamentos maus, más maquinações,
pessoa fica maquinando mal, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O que nos torna impuros é o nosso coração. Jesus também faz uma alegoria com os fariseus, uma comparação. Jesus diz que eles são como sepulcros caiados. É como sepultura de rico, que por fora é muito bonita, mas por dentro tem a mesma podridão que a sepultura do pobre tem. Jesus, ele era enfático. Deus não vai aceitar a nossa adoração hipócrita. Deus não vai aceitar a nossa vida de fingimento. Deus não vai aceitar, Deus não vai negociar os princípios da palavra dele para que eu e você venhamos viver uma vida de qualquer jeito. Deus não aceita. Deus não aceita uma vida, uma adoração de teatro. Deus aceita um culto, uma adoração. Mas antes dele aceitar a nossa adoração, ele vai nos aceitar primeiro. Antes de Deus rejeitar a nossa adoração, primeiro ele vai nos rejeitar. Ora, pastor, Deus rejeita alguém? Rejeita, sim. Deus rejeita pessoas, porque essas pessoas rejeitaram a Deus em seus corações. E nós sabemos que existem pessoas que rejeitam a Deus no coração. Pessoas que não querem saber de Deus. Pessoas que só querem saber dos prazeres da carne. Pessoas que só querem saber dos prazeres deste mundo. Pessoas que só querem cair na gandaia, na farra. Mas é isso que Deus espera de nós? Em contrapartida também, será que é uma vida fingida que Deus espera de nós? Uma vida religiosa apenas? Por fora tá tudo bonitinho, mas por dentro tá cheio de mentira, tá cheio de ódio, tá cheio de pecado, cheio de pensamentos impuros, cheio de assassinatos, né? Ora, pastor, como é isso? Assassinatos na Bíblia, você não basta cometer essa atitude fisicamente. Se você odiar uma pessoa no seu coração, você já é um assassino. Por mais que essa pessoa tenha te feito mal, você já é um assassino. Por isso Jesus nos apresenta o caminho do perdão. O caminho do perdão. E aí fica a escolha para nós. Ou nós cremos ou não cremos. A Bíblia, a fé, ela não tem lógica humana. Ela vai contra a lógica humana. Ou cremos ou não cremos. Ou obedecemos ou não obedecemos. Não há meio termo. Isso requer decisão, isso requer escolha. E o que nós temos escolhido? O que temos escolhido tem refletido o tipo de coração que nós temos. É simples. A vida que nós temos levado reflete o tipo de coração que nós temos. Então, que tipos de coração que nós temos? Temos um coração com maus pensamentos? Temos um coração cheio de assassinatos? Temos um coração cheio de adultérios? Jesus disse que para que um homem cometa adultério com a mulher, ele não precisa ter o ato. Ele basta apenas olhar para uma mulher e cobiçar ela no seu coração. Da mesma forma, a fornicação, para que uma pessoa seja um fornicário. O que é fornicação, pastor? Um sexo imoral, sexo impuro, todo tipo de imoralidade sexual. A pessoa não precisa só cometer a atitude, mas se ela já pensa aquilo, vive pensando naquilo. Da mesma forma, a pornografia. Se você fica maquinando isso no seu coração, na mente, não precisa ir para a atitude física. Já no coração, já é. Da mesma forma, os furtos, os roubos,
Antes de uma pessoa cometer um roubo, ela fica maquinando, ela fica estudando de que forma que ela vai cometer aquele roubo. Os falsos testemunhos, a mentira, a calúnia, a inveja, a luxúria, tudo isso é pecado. Tudo isso é contra a palavra de Deus. As blasfêmias, blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus, são essas coisas que nos tornam impuros. É isso que nos torna impuros diante de Deus. É o pecado que nos torna impuros, o pecado do nosso coração. O coração humano está corrompido com o pecado. A Bíblia diz em Jeremias que o coração humano é mais corrupto que todas as coisas. A coisa mais corrupta que existe é o coração humano. O coração humano é uma fábrica de pecados. É uma fábrica de pecados, porque de dentro do coração do homem sai todo tipo de pecado. Nós vimos aqui que a fonte do pecado está no coração humano. E por isso precisamos avaliar os nossos corações. De que forma temos vivido? Será que a nossa adoração está sendo aceita por Deus? Será que a nossa vida está sendo aceita por Deus? Essa é a pergunta. Nós vimos aqui que Jesus confronta os religiosos da época, pessoas que lidavam ali constantemente com a Torá, com a lei de Moisés, pessoas que lidavam constantemente com a vida religiosa, pessoas que para elas mesmas eram justas, mas elas estavam sendo reprovadas por Deus, porque elas não levavam a sério, elas não colocavam o coração delas naquilo. E Jesus deixa claro aqui para nós que uma vida de teatro, uma adoração de teatro, é uma adoração inútil. Ela não serve para nada. Ela não serve para nada. E esse tipo de adoração Deus joga no lixo. Por quê? Porque quem pratica isso está cheio de lixo dentro de si. Não é mesmo? Então reflita como está a sua vida. É um momento de reflexão. Nós precisamos muito de Deus nesses últimos dias. Muito. Não estamos vivendo dias fáceis. Pandemia, enfermidades, a situação financeira sendo afetada, pessoas desempregadas. E como e qual tem que ser a nossa adoração? Como deve ser a nossa vida? Então o que nós vimos nessa noite? Nós vimos que a adoração não é uma vida de teatro, é um estilo de vida. Nós vimos que Jesus rejeita esse tipo de adoração. Nós vimos que Jesus rejeita um culto apenas de lábios. Não é só cantar louvores, não é só cantar um louvor bonito, não é isso. A gente tem que cantar com o coração. A gente tem que servir a Deus com o coração. E nós vimos que o que contamina o homem não é a sua parte exterior, mas sim o seu interior. Amém? Então que fique essa palavra para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Mas reflita bastante de que forma você tem vivido. Se Deus tem se agradado e se Deus não tem se agradado. Se Deus tem se agradado, continue firme, continue praticando e vivendo uma vida verdadeira. Mas se você tem vivido uma vida de falsa adoração, ainda dá tempo de arrepender-se e fazer o caminho de volta. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que te dê um resto de semana abençoado para você e sua família. Amém? Deus abençoe.